cantando com bastante animação esse hino nesse instante. Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Então, crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Que realmente nós possamos crer, e depois está dizendo aqui que o inimigo falar e a calúnia mordaz. Cristo pode desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel falar. Então que nós possamos crer e observar em tudo quanto Cristo mandar. Em tudo que nós fizermos, nós possamos estar realmente crendo que Jesus, que Deus está conosco. Vamos cantar. Salmo 24 diz assim: o domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no santuário? Deus é o Rei da glória. Leia. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que
Ele não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vamos ler novamente o versículo 10. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então, com essa certeza, com essa adoração, nós estamos aqui no culto para juntos adorarmos ao nosso Rei da Glória. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos, na sequência, nós vamos estar dando boas-vindas e as comunicações. Gostaria de conhecer se nós temos alguém nos visitando pela primeira vez. Lá ao lado da irmã Catarina tem uma senhora. Nós ficamos felizes com a sua presença e agradecemos igual de outras vezes, assim que a senhora tiver a oportunidade. Muito obrigado. Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? Não temos. Só temos uma visitante pela primeira vez. Como nós dizemos a nossa visitante, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, muito obrigado. Deus abençoe. Comunicações. No próximo sábado, nós teremos a reunião para estarmos traçando o nosso calendário do segundo semestre. Então, toda a diretoria, a liderança, aqueles que dirigem departamentos, que têm alguma solicitação de datas para estar solicitando, venha, para depois nós não termos que marcar 2 programas na mesma data. Então, venha, discuta no bom sentido a sua data, mostre porque a sua data é importante, se tiver as suas datas, e chegue a um acordo com a liderança da igreja para nós estarmos marcando e programando as datas até o final do ano. Então, calendário. No próximo sábado também, dia 25, a União Masculina Missionária Batista do Estado de São Paulo estará realizando mais um MUPAN. Dessa vez será na Igreja Batista em Panganiel, ali em Guaianara. Se alguns dos irmãos quiserem ir ainda, falem comigo hoje. Nós estaremos indo para lá. Estamos precisando. Já temos uma equipe, mas se tiver cabeleireiro, alguém que queira evangelizar, psicólogo, médico, advogado, psiquiatra, nós já estamos com tudo montado para estarmos passando o dia lá. Vamos começar por volta das 9 horas. Lá, meio-dia e meia, estaremos almoçando. A igreja já providenciou o almoço para 200 pessoas. Por isso que nós precisamos levar um grupo bom para estarmos evangelizando. Aqueles irmãos que não forem cortar cabelo, não forem fazer manicure, não forem fazer artesanato, estarão conosco. Nós dividiremos a equipe e evangelizaremos aquele bairro lá de Guaianara. Depois do almoço nós voltaremos para as ruas. Às 17 horas nós estaremos dando início ao culto da vitória. E então, por volta das 6h30, nós estaremos encerrando e voltando para as nossas casas. Se alguém quiser ir, fale comigo para que nós possamos agendar a sua presença ali. A União Masculina agradece. Júlio, tem um aviso? Graças a Deus, irmãos. Amém. Faltaram um pouquinho antes ali, mas maio é o mês das famílias. E nós estaremos, enquanto família PVM, reunidos também em diversas atividades. E aí cada um de nós é muito importante para tudo aquilo que vai acontecer. Então que você fique bastante ligado em cada uma delas e participe de todas.
O primeiro é o Congresso de Famílias. Ele vai acontecer dia 16 e 17 de maio e o tema é Famílias Integralmente Submissas a Cristo. Esse é o tema da convenção também esse ano e é o tema que vai ser trabalhado no nosso Congresso de Famílias, 16 e 17 de maio. O preletor vai ser o pastor Carlos Eliseu Rocha, ali da Igreja Batista no Bom Retiro, em São Paulo. Então você não pode faltar, 16 e 17 de maio, é sábado à noite e domingo, a Congresso de Famílias com o pastor Carlos Eliseu. Além disso, nós vamos promover um intercâmbio de família agora durante o mês de maio. Como que vai funcionar? Cada família que quiser participar vai precisar se inscrever previamente até o dia 3 de manhã. Você vai precisar, a partir do domingo que vem, vai ter um standzinho ali atrás, uma pessoa com papel, caneta, ficha de inscrição. Você vai procurar esse stand e vai dar o seu nome. Falar, minha família quer participar. Então até dia 3 de manhã. No dia 3 à noite, o primeiro domingo, a abertura do mês da família, nós vamos fazer o sorteio desse intercâmbio. Então você também precisa estar aqui. Quem pode participar? Todo mundo. Mesmo lá, de repente, eu venho sozinho aqui na igreja, minha família não frequenta a igreja, mas eu queria participar. Posso? Claro que você pode. Então se inscreva também, a partir do domingo que vem, de manhã já, a gente vai estar lá. As visitas vão acontecer até o dia 31 de maio. Então, dia 3 à noite nós sorteamos, até o final do mês você tem que fazer a visita. Como que vai funcionar? Aquele que sortear uma família vai ter que convidar essa família. Por exemplo, eu vou lá no meu papelzinho e sorteio a família da irmã Sônia. Eu tenho que convidar a família da irmã Sônia para vir à minha casa, para a gente fazer alguma coisa juntos, tá? As visitas podem ser super rápidas. Você chama alguém e fala, vamos lá em casa conversar um pouco. E elas precisam conter duas coisas, pelo menos. A família que for visitar, por exemplo, eu chamo a Sônia para vir na minha casa. A Sônia precisa trazer para mim um texto bíblico que ela gosta, para compartilhar comigo. Ela falou, Júnior, eu gosto de João 3,16, eu queria compartilhar com você. E juntos, como famílias, a minha família e a família da irmã Sônia, a gente vai precisar passar um tempinho em oração lá em casa. Esse é o intercâmbio de famílias. Eu sorteio uma família, convido ela para ir à sua casa, oram juntos e compartilham um pedacinho da palavra de Deus. A partir de domingo que vem, a inscrição até o dia 3 de manhã. Dia 3 à noite a gente sorteia para vocês, para todos nós participarmos. Foto de família. O ano passado a gente tentou fazer isso, a gente teve alguns obstáculos, mas esse ano vai dar certo, irmãos. Então, nos 2 primeiros domingos de maio, de manhã, após o culto da manhã e após o culto da noite, a gente vai tirar foto da sua família. Então vem bem bonitão, traz toda a família, porque no último domingo a gente vai ter uma lembrancinha especial, para a gente sempre lembrar do mês da família. Então, dia 3 de maio, de manhã e à noite, dia 10 de maio, manhã e noite, a gente vai tirar essa foto em família para uma lembrança especial no final do mês. E além dessa foto em família, a gente tem uma foto em família 2, que é da família IBVM, todos nós juntos. Então, você não pode faltar dia 31 de maio. Você pode marcar até um compromisso durante o mês, você está perdoado. Mas dia 31, você tem que estar aqui, porque a gente vai tirar uma linda foto de toda a igreja juntos, para a gente fazer um quadro bem bonito. Se você quiser, depois vai ter acesso a essa foto de forma digital, para colocar no Face, mandar imprimir. Mas você tem que estar aqui, toda a família IBVM reunida, bem bonita, nessa foto em família. E nós também teremos um delicioso almoço. Família sem almoço, né? A gente geralmente, o melhor retrato de família é aquele monte de gente em volta da mesa, comendo, falando alto, dando risada. E a gente vai ter também um almoço em família. Vai acontecer no dia 17 de maio, tá? No terceiro domingo do mês. Esse almoço não tem custo para o participante. Você vai participar de graça desse almoço. Mas é muito importante que você se inscreva para ele, tá? Vai ter também um standzinho a partir do domingo que vem lá fora. Então, falar, eu quero participar do almoço, eu vou trazer 4 pessoas. A gente vai te dar os 5 convitinhos e nos dias você precisa trazer esse convite. Não tem custo. Por que o convitinho e por que a inscrição prévia? Para a gente poder preparar toda a logística necessária para o número exato de pessoas. Porque a gente faz muita comida e sobra, faz pouca comida e falta. Então você precisa se inscrever, tá? A inscrição para o almoço é até o dia 10 de maio, no segundo domingo, no culto da noite. Então
vai procurar esse stand lá e vai se inscrever também. Pode chamar quem não é da igreja, vai ser um tempo muito gostoso para a gente saborear uma deliciosa refeição e ter um tempo especial de comunhão também, tá bom? Que você participe de tudo isso que vai acontecer. É um mês em família que precisa acontecer em família. Então que você e eu estejamos bem juntinhos para aproveitar tudo. Amém? Mais alguém tem algum aviso, Samuel? Irmãos, terça-feira não vai haver culto, porque eu fui convidado para estar participando lá da consagração dos pastores lá de Brás Cubas, o pastor Daniel Sócrates e o Carlos Pico. E nós vamos estar indo para lá. E não vamos ter culto na terça-feira. Tá bom? Nem o culto à noite, nem pela manhã, né? Terça-feira de manhã também nós não teremos os guerreiros de oração, certo? Mas na próxima terça-feira nós estaremos aí. E também só lembrando, dia 9 de maio, segundo sábado, será o culto na primeira igreja batista dos 25 anos do pastorado do pastor Jair, certo? Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Vamos marcaram todas as programações aí nas suas agendas. Terça-feira não teremos culto, nem de manhã nem à noite, mas na quinta-feira, culto de oração aqui na igreja. Então toda a igreja, é lógico, aqueles que estão trabalhando não poderão estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas aqueles que não estiverem trabalhando, não estiverem estudando, então e puderem, estejam conosco aqui para nós estarmos cultuando o nome do nosso Deus. Dando sequência ao nosso culto, nós estaremos participando do momento de cântico com a equipe de louvor. Então, a equipe de louvor com uma palavra para nós estarmos cantando alguns hinos nesse último primeiro, nós poderemos estar fazendo a entrega dos hinos. Fica a critério da equipe de louvor. Okay? O Salmo 34 diz, os versículos 1, 2, 3 e 4 dizem assim: Louvarei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Agradecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou de todos os meus temores. A gente só consegue louvar ao Senhor em todo o tempo quando nós sabemos que o Senhor é a nossa alegria. Às vezes nós estamos aí preocupados com o Corinthians, com o Palmeiras,